Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar num material que, olha, coloca a humanidade de Cristo bem no centro da questão da salvação. Exato. A ideia aqui é bem forte, né? Que sem Jesus ser totalmente humano, a salvação, bom, ela ficaria, digamos, prejudicada. Por que será essa ênfase toda? Pois é, o material que a gente analisou conecta isso, assim, diretamente com a situação lá do Éden, depois da queda, sabe? É Ah, desde lá de quase uma nudez espiritual, medo, né? Um medo profundo que veio com o pecado. entendo. E a linha de raciocínio é que, para lidar com isso, com essa condição humana fragilizada, a resposta de Deus tinha que vir de forma humana também. Faz sentido. O texto até cita aquela frase, né? O perfeito amor lança fora o medo. E menciona as quase 365 vezes que aparece não temas na Bíblia. Nossa, tantas assim? É, Sugerindo essa necessidade de uma aproximação de Deus que fosse mais próxima, mais palpável, talvez. palpável, boa palavra. E como esse material organiza a ideia da salvação? Pelo que vi, não é só um evento isolado, né? Não, não. É apresentado como algo eterno, claro, mas que se desenrola em etapas na nossa experiência, assim. Etapas. Quais seriam? Bom, primeiro eles falam da conversão, que é um processo, né? A pessoa é convencida, aí vem a fé, o arrependimento. Certo, lidar com os pecados cometidos. Isso, basicamente lidar com os atos de pecado. Depois vem o que o texto chama de regeneração, ou o famoso nascer de novo. O reset que você mencionou antes. Exatamente. É tipo um reset espiritual. Aí já não trata só os atos, mas a própria natureza pecaminosa, a inclinação, né? A culpa é removida ali. Ok, conversão e regeneração, tem mais. Tem. Depois segue a purificação ou santificação. O material descreve isso mais como um processo contínuo. De crescimento. Isso. De crescimento espiritual, de se tornar mais parecido com Cristo. Um amadurecimento, sabe? Entendi. E, por fim, a glorificação, que seria então a restauração final, completa, a volta ao estado ideal, digamos assim. Uma progressão bem definida. Mas, voltando à questão central, onde entra a necessidade de Jesus ser humano nisso tudo? Então, aí o material usa uma analogia. Achei bem interessante. Com a homeopatia. Como assim? É a ideia de tratar o semelhante com o semelhante. O argumento é que Deus precisava tratar a condição humana de uma forma humana. Entende. Curar o doente com algo similar à doença dele. Exato. Precisava de alguém que fosse um representante da humanidade para poder curar por dentro. É aí que aquela passagem de 2 Coríntios 5:21 fica central. Qual delas? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Sim, lembro. Isso, o justo no lugar do injusto. A justificação vem por meio dele, que era justo, mas se tornou humano como nós. E o material deve trazer evidências bíblicas para essa humanidade, né? Ah, sim, várias. Aponta como Jesus é chamado de homem, assim, diretamente, em vários lugares, Atos João nas cartas de Paulo, Uhum. e a própria expressão que ele mais usava para si mesmo, filho do homem. Verdade, usava muito. Parece que umas 69 vezes, né? Uhum. O texto sugere que isso indica tanto a humilhação dele, quanto essa função de representante da humanidade. E tem a comparação com Adão também, né? O último Adão. Isso, fundamental essa parte. Lá em 1 Coríntios 15, ele é o último Adão, um espírito vivificante. Diferente do primeiro Adão, que era alma vivente. E qual o propósito disso, segundo o texto? Bom, a ideia apresentada é que Jesus veio não só para perdoar, mas para iniciar uma nova raça, uma nova linhagem. Como se fosse para destruir a linhagem adâmica, marcada pelo pecado, sabe? E incluir os que creem nele nessa nova realidade. Exato. Incluir na morte e ressurreição dele. Morrer para a velha vida, ligada a Adão, e ressuscitar para a nova, em Cristo. É o que Romanos 6 explica, né? Faz todo sentido. E os detalhes da vida comum dele reforçam isso, imagino. Com certeza. O material é bem detalhista nisso. Lista que ele nasceu de mulher, teve um corpo de carne e sangue, Corpo, alma, espírito, tudo. tudo. Cresceu, amadureceu, aprendeu. Inclusive a obediência, como diz Hebreus. Teve uma vida social, sabe? Família, trabalho. Carpinteiro, né? Sim, carpinteiro. Tinha nome, linhagem, cumpria deveres civis, religiosos, frequentava a sinagoga, pagava imposto. E as limitações? Sentia as coisas como nós. Todas. Limitações de espaço, de tempo,
cansaço, fome, sede e, crucial, foi tentado em tudo. Tentado mesmo. Sim, o texto fala que ele experimentou tentações, sentiu impulsos, ira, afeto, emoções humanas. Precisava orar, buscar força em Deus, demonstrava dependência, Mas, com uma diferença enorme. exatamente. E esse é o ponto que o material destaca como diferencial. Ele nunca pecou, nunca cedeu. Citam João 8,46. Quem dentre vós me convence de pecado? Essa combinação é a chave, então. Ser totalmente humano, mas sem a mancha do pecado. É o que o texto argumenta ser essencial para o plano todo funcionar. Sem essa humanidade perfeita, a ponte não se completaria. Então, resumindo o que a gente extraiu desse material, a humanidade de Cristo não é um detalhe teológico secundário. É a base, a estrutura fundamental para a ideia de salvação que eles apresentam. Exatamente essa é a conclusão. E isso deixa a gente com uma reflexão interessante, né? Se a gente pensa nessa figura, que é descrita como sendo, ao mesmo tempo, plenamente homem, e o mediador perfeito entre Deus e nós, Hum. que tipo de implicações essa dualidade, essa ponte viva, pode ter para a nossa própria compreensão da relação entre o divino e o humano no dia a dia? Fica aí algo para a gente pensar mais a fundo.